Fala aí pessoal, tudo bem? Graça e paz. Gente, é um vídeo rápido que eu queria compartilhar com vocês entendimento. Na verdade, é mais uma reflexão. Eu estava aqui mexendo no celular e vi um vídeo e teve uma fala de uma pessoa no vídeo, né? Que era de uma pessoa louvando assim na rua, e aí a pessoa que estava gravando disse: "Fala, Deus". E aí, depois de uns minutos assim, eu parei de mexer aqui no celular e me veio na mente aquele versículo quando o povo falou para Moisés, né, para que Deus não falasse a eles. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número, a partir do 18, diz assim: "E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se achegou à escuridade onde Deus estava. Você já parou para imaginar se Deus falasse com essa geração de hoje, da mesma forma como ele falava com a do passado? Hoje virou comum essa frase, né? Fala, Deus. Só que o ponto em si que eu estou querendo trazer aqui não é o da crítica à fala, porque na realidade muitas das vezes as pessoas até usam essa frase para realmente estar ali concordando com aquilo que o Senhor está falando, né? E realmente tendo temor mesmo, porque está tendo consciência, né? Entendendo no seu espírito que Deus realmente está falando. Mas para pensar, né? Quando aqui, hoje, nesse tempo, agora que nós estamos, as pessoas falam muito, né? Fala Deus, né? E aqui, nesse tempo de Moisés, neste momento, o povo falou para Moisés, para que Moisés falasse com eles. E não Deus falasse para que eles não morressem. Então imagina a consciência de tamanho medo que o povo teve pelo que os olhos estavam vendo e os ouvidos ouvindo, a ponto deles não quererem que Deus falasse com eles. E hoje se torna até de forma antibíblica, né? E irreverente ao Senhor essa fala, quando dizemos fala a Deus, que na verdade lá no princípio foi algo que o povo não quis que Deus falasse com eles, como aqui está escrito, para que eles não morressem, porque eles viram tamanho poder de Deus e entenderam que se Deus falasse com eles, eles morreriam. Então eles disseram: Moisés, fala tu conosco. Por quê? Porque Moisés, eles sabiam que era humano, que eles conheciam, que estava ali, eles estavam vendo. Mas ao ver todo aquele acontecimento que estava ali, né, que Deus estava realizando, como aqui a própria palavra do Senhor diz no versículo 18: trovões, relâmpagos, sonido de buzina, monte fumegando. E a palavra do Senhor diz que o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Então, que você traga no seu coração essa consciência em relação a o querer que Deus fale, porque na realidade, como eu acabei de falar agora há pouco, né, o sentido para falar, para algumas pessoas falam com reverência, com temor, né, ao Senhor realmente, mas às vezes algumas pessoas já não têm essa consciência e às vezes só fala por falar, às vezes é para, né, cada pessoa tem a sua consciência, né? O objetivo da mensagem aqui em si é trazer esse alerta, né, sobre esse ponto
em específico do temor de Deus em nosso coração, entendendo que quando Deus nos fala, lá em Mateus 4:4, que na verdade é uma outra palavra que está escrita em Deuteronômio, a palavra do Senhor está escrito dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Desde o princípio, a gente sempre vê quando Deus cria tudo, a palavra sempre diz, e Deus disse, e Deus falou. Então, quando Deus ele fala, as suas palavras são palavras de vida. E nós temos que entender o falar de Deus para conosco exatamente segundo as próprias palavras que Moisés falou aqui. Êxodo 20:20 está escrito: E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então, quando Deus vem, quando Deus nos fala, é exatamente como está lá em Jó 33. Inclusive, eu vou até ler para compartilhar essa palavra com vocês. Jó 33, a partir do versículo 14, diz assim, ó: Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. E aí ele continua dizendo: Também na sua cama é como dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos e os seus ossos que se não viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Aí olha só, 23. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: Livra-o, que não desça à cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: Pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Então, exatamente como a palavra do Senhor diz aqui, né? De Jó 33, do 14 ao 30, 16 versículos que a palavra do Senhor está nos ensinando a respeito dessa fala de Deus para nós. Inclusive, aqui mesmo em Jó, a partir ali do capítulo de número 38, capítulo 38, 39, 40 e 41. Né? No caso, são 4 capítulos aí que é Deus falando com Jó, fazendo perguntas para Jó. E aí lá no capítulo de número 41, olha só: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então olha só o que Jó ele
reconheceu, né? Depois de Deus ter dito tudo que Deus disse para ele, no versículo 2 ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aí ele fala: por isso falei do que, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho, que foi uma das perguntas que Deus fez para ele. E aí ele diz: por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Mas agora, numa outra versão, né, diz, né, que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E aí ele disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então que assim seja em nossas vidas, de um reconhecimento sincero, real e verdadeiro para com o Senhor, entendendo que o Senhor, como lá em 1 João 3:20 diz que Deus sabe todas as coisas. O Salmo 139, por exemplo, é desde o começo ao fim, é da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus. Então, que tenhamos o temor do Senhor e que Ele, como diz o Salmo de número 86, no versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meditem também no Salmo de número 25, que fala muito sobre o caminho do Senhor, assim como em João capítulo 14, no versículo de número 6. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele.